بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dando continuidade ao tema que nós vínhamos falando sobre o voto ideológico. Então ali nós falamos que as pessoas, no âmbito do voto ideológico, há pessoas que votam uma ideologia. E tentamos desenvolver ali as diferentes ideologias e falamos, enquadramos as ideologias no âmbito daquela dicotomia da esquerda e direita. Então vimos ideologias da esquerda, vimos ideologias da direita. E eu quero hoje falar dos pontos fortes e fracos das ideologias da esquerda e da direita, para depois nós enquadrarmos aquele que é a ideologia, vamos lá dizer, que mais se aproxima aos valores do Islã, em que nós como muçulmanos nos sentimos melhores num estado em que se implementam tais ideologias. Então eu quero, é mais ou menos esta tentativa aqui deste vídeo de trazer a abordagem para este campo. Ok, vamos lá agora aqui falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada ideologia. Vamos pensar nas ideologias, vamos lá, políticas da esquerda. Então as ideologias políticas da esquerda, e que são, e como sabemos, as políticas da esquerda é lá onde está o comunismo, o socialismo, não é? São esquerdistas esses. Comunismo, socialismo e aquela política que é chamada social-democrata. De uma forma geral, não é? Essas políticas enquadram-se neste espectro aqui, não é? Vamos lá ver. Então, são consideradas políticas da esquerda. Nessas políticas da esquerda, os pontos fortes nessas políticas da esquerda e que se aproximam, não é? E que permitem facilmente, não é? Ou se alinham com os valores do Islã, é, por exemplo, a justiça social. Um dos aspectos não é, muito importantes nas políticas da esquerda é a justiça social. Atenção, vamos falar dos pontos fortes e fracos. Então, nos pontos fortes é a justiça social, porque esta se aproxima muito àqueles que são os valores da responsabilidade social do Islã. Só de perceber que as pessoas que ganham, não é, não têm, não é, apesar de ter a defender a propriedade e o direito de tudo aquilo que você conquista, no entanto, Allah subhanahu wa ta'ala impõe nessas suas conquistas uma responsabilidade social, não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Então, na vossa propriedade há um direito. Está a ver? Então, logo, esta ideia da justiça social que essas, vamos lá dizer, políticas ou ideologias da esquerda defendem, que é preciso distribuir a responsabilidade que tem com toda a sociedade é assegurar seu bem-estar. No Estado está alinhado com esta responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala também impõe a todos os bens, que todo detentor de qualquer que seja o bem tem a responsabilidade de cuidar dos outros. Allah impõe ali o zakat. وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Nos vossos bens há uma obrigação, há um dever que vai em benefício do necessitado, as-sa'il wal-mahrum, tá? Em benefício das pessoas necessitadas. Então, este é um dos aspectos que se alinha bastante com o Islã nas políticas da esquerda. E depois temos também, por exemplo, os direitos dos oprimidos, o du'afá, tá? O profeta sallallahu alaihi wasallam defende, instruiu-nos a cuidar dos fracos, daqueles que são enfraquecidos. Então, e nós vemos esta preocupação nas políticas da esquerda, não deixar ficar ninguém por trás.
não é? Comparando com, havemos de ver, quando vemos a ver as políticas da direita, o capitalismo, nesses outros movimentos que não se preocupam bastante, por regra, né? Cada um deve se virar por si. O Estado não deve, não é, assumir a responsabilidade de cuidar dos outros. A sociedade, o mercado, lembram a ideia que falávamos aqui de não interferência no mercado, não interferência na economia? Então, é no sentido de proibir que, enquanto que o Estado, nas políticas da direita, da esquerda, interfere na economia e faz o quê? Regula e garante que a economia não seja lesiva aos empobrecidos, aos fracos, aos oprimidos. Não é? Então, aí está alinhado com os princípios e valores islâmicos, quando os valores islâmicos, por exemplo, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innakum laturzaquna bidu'afaikum", vós sois sustentados tendo em conta os fracos dentre vós. É por eles. Se você ganha, você não ganha só para si, para sua família, aquele núcleo, mas se você tem lá um deficiente visual, ou mesmo físico, um doente mental, ou uma pessoa enfraquecida, todos esses você deve também ter em conta que o Islã exige que você cuide deles. E com o Estado também, o Estado deve ter políticas que protejam e apoiem aqueles que são enfraquecidos. Então não pode ser meramente capitalista, como são, não é, aquelas outras. Então vimos também este aspecto muito alinhado nas políticas da esquerda. E também a solidariedade, a ideia de ser solidário, não é? Quando aqui nas ideologias das políticas da esquerda, quando defendem aquilo que é, por exemplo, chamado de promove a redistribuição da riqueza, uma economia virada para a redistribuição da riqueza, se alinha aos princípios do Islã, não é? A noção de equidade, igualdade e depois justiça, que é um valor importante no Islã, não é? Então, quando há aí uma redistribuição da riqueza, é aí onde encontramos um alinhamento entre as políticas, as ideologias políticas da esquerda, não é? Alinham-se ali com o Islã. No entanto, há aí algumas políticas, algumas ideologias que enfraquecem as políticas da esquerda, não é? Mas vamos lá ver, por exemplo, nós vimos no comunismo, né? O comunismo elimina a propriedade privada no seu todo, não é? Nós temos propriedade privada no Islã. O Islã defende a propriedade privada. Como nos vossos bens, nas vossas propriedades. Allah subhanahu wa ta'ala diz. No Hajjatul Wida, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando perguntou, vocês sabem que dia é este? Não é? Era no Hajjatul Wida, o dia da Arafah, perguntou aos sahabas, vocês sabem que dia é este? Disseram, Allah, seu Rasul, sahabas disseram, nós pensamos que ele queria atribuir um nome específico àquela data. Então dissemos, Allah e seu Rasul sabiam, porque todo mundo sabia que era Hajj. Então o profeta sallallahu perguntou, mas isso não é Hajj. Será que é claro que hoje é Hajj, não é? E lugar, sabem qual é este lugar? Vocês sabem, e por aí adiante. Então, no entanto, o profeta sallallahu quis mostrar e disse no fim, não é? Saibam que na moalha como vossos bens, o adimá como vosso sangue, não é? O arada como vossa honra, vosso prestígio, haramun aleikum ka hurmat yawmikum hada. É ilícito a cada um de vós, quer dizer, é proibido que um interfira na propriedade de outra, da outra pessoa, ou no sangue, tire a vida da outra pessoa, tire o prestígio, a honra da outra pessoa, assim como é proibido violar, né, a santidade deste dia. Ka hurmat yawmikum hada, neste lugar, neste mês, no mês da Hajj, tá? Então ali nos fica claro no Hajjatul Wida que a propriedade privada é sagrada no Islã. E é haram uma pessoa interferir naquilo que o outro ganhou, não é? E o profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz o que e as pessoas têm apenas direito daquilo que elas próprias conquistaram, que elas sacrificaram. Então, a propriedade privada está bem estabelecida no Islã. É aí onde vamos contra o comunismo. Então, o comunismo choca diretamente com o Islã ali. E, no entanto, o socialismo, não é? Defende
a propriedade privada e defende a intervenção do Estado na economia, que o Estado deve, e também o Estado deve interferir, regular, não é? Está certo esse aspecto do socialismo, e, no entanto, a questão problemática no socialismo é mesmo a questão de, muitas das vezes, o socialismo defende não tem um multipartidarismo, ou não há opções de sucessão, ou não há democracia. Este é o aspecto fraco, não é? E o Amruhum Shura Bainahum, né? O Islã defende o Shura, embora no socialismo também existe um Shura, não é? Existe lá um conselho consultivo, existe uma organização onde não é? Se organizam, mas destas políticas da esquerda, não é? Este aspecto de capitalismo, aliás, de falta de propriedade privada, é um dos aspectos que não é? Enfraquece. E, no entanto, ali nós vamos ver, então, quando falamos, então, aí vamos falar no secularismo, era a tal questão das fraquezas. Quando falamos das fraquezas, é outra questão que enfraquece o socialismo, ou essas políticas da esquerda, eles defendem muito a separação entre o Estado e a religião. A separação entre o Estado e a religião é muito patente, aqui muito forte no socialismo. Aliás, muitos, até o comunismo, então, combate a religião. Então, esse é o aspecto crítico do comunismo. Ele combate a religião. Então, este é o ponto fraco do comunismo, e também um bocado do socialismo em alguns lugares, mas social-democrata não. O modelo social-democrata já é o modelo que permite, não é, que há uma liberdade religiosa. Então, o constitucionalismo, não é, democrático, que defende que a liberdade religiosa. Então, o modelo social-democrata já retira de si, afasta de si mesmo os modelos socialistas, também alguns, porque é preciso perceber que existe depois, há sempre vamos lá dizer, aquilo que chamamos de uma flutuação, não é? No socialismo, há diferentes níveis de cada um desses, não são tão sólidos assim, mas fica claro isso, que no modelo social-democrata permite-se a liberdade religiosa, que é constitucional, vem principalmente nas constituições este aspecto. Esses são os pontos. Depois há uma crítica que faz, tanto o socialismo como o capitalismo, que fazem uma crítica ao capitalismo que é desenfreado, quer dizer, que não é justa do ponto de vista islâmico, porque nós vimos que o Islã defende a propriedade privada, não é? Ok. E também outro aspecto, agora vamos falar sobre os aspectos, ideologias políticas da direita, não é? Onde está o capitalismo, o liberalismo, não é? O neoliberalismo, está lá, nós saltamos aqui o centro só para facilitar aqui a nossa conversa, vamos logo à direita, não é? Então, nessas ideologias políticas da direita, aqui nós encontramos a valorização dos aspectos positivos que valorizam a tradição. São muito tradicionalistas, e dependendo de que nível, que intensidade de direita, nós sabemos que há a direita extrema, há uma direita moderada, não é? E há uma direita do centro, não é? Então, mas quando se fala da direita, fala-se da tradição logo. Então, defende ali a importância da tradição e da moralidade, não é? É importante para os da direita. Os da direita defendem muito a tradição. Este é um dos aspectos positivos, e que muitas das vezes atrai os muçulmanos a se inclinarem à direita, mesmo pelos valores, quando estão a falar, a defender a tradição. Entanto, um dos aspectos que é preciso tomar em consideração, eu não estou a falar, esse é o modelo que estamos a falar aqui, ideológicos, não é? Europeus, atenção, não estou a falar de modelos islâmicos ainda. Então, neste modelo, os muçulmanos tendem às vezes a pensar, a se atraírem pelo capitalismo,
mesmo por serem tradicionalistas, por defender pela direita, não o capitalismo, né? Porque não é um modelo econômico. Os muçulmanos tendem a se afastar por esta ideologia política da direita, muitas das vezes atraídos por este valor pela tradição. No entanto, é um dos aspectos extremamente importantes realçar é quando falam da tradição, no geral, no Ocidente, tendem a referir a tradição cristã. Então, é daí onde é preciso estar bem atento quando se fala da tradição, a que tradição se refere. Porque muitas das vezes, nestes lugares, nessas discussões de defesa da tradição, afastam os muçulmanos, muitas das vezes. E depois, políticas dessas, e tendem a ser modelos cristãos, muitos deles. Então, ali é daí onde, apesar de ser chamado, podemos ver isso como a força pode ser também uma fraqueza do ponto de vista islâmico. Então, entendam isto. É uma fraqueza, é uma força, mas que é uma fraqueza para nós, como comunidade muçulmana, porque ao se referir à tradição, aparentemente a religião, a tradição e a moralidade é muitas das vezes cristã, não necessariamente islâmica. E para nós é preferível um modelo laico-secular que diz que deixa a religião para a esfera privada. Vamos ver no âmbito da economia, não é? Existe também aí uma economia do mercado, em que o mercado vai regular, falamos disso, não é aquela teoria do John Stuart Mill, não é? Que defende, não é Stuart Mill, deve ser Adam Smith, não é? Que defende um desses, não estou muito, ok, que defende o que é a teoria da mão invisível. O mercado vai se regular por si só. Não há interferência, não deve haver interferência aonde? No mercado. O Estado não deve interferir. Aparentemente, muitos deixam também se atrair com isto, não é? Porque promove o trabalho, promove aquela que é a iniciativa privada, o empreendedorismo. No entanto, o Islã regula o mercado. O Islã regula o mercado, impedindo que haja aquelas que é a exploração de um pelo outro ou desconsideração pelos mais fracos. E deve haver regulação da economia, sim. Claro que não deve ser, deve permitir, não deve invalidar a iniciativa privada, o empreendedorismo, não deve invalidar isso. O valor ao trabalho, não é? A ética do trabalho é sagrada no Islã. A sa'i. A cada um cabe aquilo para qual ele suou. Isto é muito importante no Islã. E outro aspecto forte é a segurança e a ordem. Quer dizer, o Estado, porque defende a intervenção mínima do Estado. Falamos que estes da direita defendem que o Estado interfere muito pouco, mas de forma dura na segurança e na ordem pública. E isso é muito alinhado com os valores islâmicos, não é? Esta é por isso que eu coloquei aqui como uma das forças. Mas nos pontos fracos, na verdade, vamos encontrar aqui nas políticas da direita a menor intervenção do Estado a favor dos necessitados, não é? Há pouca intervenção do Estado. Não tem muitas políticas sociais, não é, fortes. São fracos nesta área, porque eles são fortes no privado, não é? Cada um que se vire. E isso é muito pode ser prejudicial para os fracos. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala criou o mundo assim, onde há pessoas fracas, incapazes. Então, depois outro aspecto muito importante, que eles são muito patriotas. Este patriotismo, nacionalismo intensivo, ele faz com que não respeite, por exemplo, tem um zelo, vamos lá dizer, excesso de zelo em relação às fronteiras. Então, e nós como muçulmanos temos o princípio da Ummah. Há uma solidariedade universal. Nós nos solidarizamos com muçulmanos de qualquer parte do mundo. Embora há muçulmanos que tendem a olhar para os seus irmãos quando vêm de Somália, quando vêm de Senegal, os irmãos vêm de Bangladesh, os bengalis, ou vêm da Índia, que vêm para cá, e os outros que já estão cá, apesar de serem da mesma cor, da mesma tradição, olham de uma forma xenófoba, né? Isso é contra o Islã.
Nós, no Islã, temos uma solidariedade como uma com os outros irmãos muçulmanos. É por isso que daí enfraquecemos o capitalismo por causa disso. E depois o aspecto de exclusão, não é? Eles são muito, impedem que os outros venham para beneficiar-se das vantagens que eles têm. Nós vemos esses debates no Ocidente, em Lisboa, em Portugal, na Europa no seu todo. Começa a haver aí uma tentação de impedir os benefícios sociais àqueles que vêm de fora só porque vive noutro país, apesar de ter a mesma nacionalidade, excluir a eles dos serviços sociais. Isso tudo são características dessas ideologias da direita. Então, um alinhamento que nós vamos fazer para terminar com o Islã, de qual dos melhores modelos. Nós entendemos que nessas ideologias, do meu ponto de vista, como eu fui ver aqui, atenção que não há muito livro escrito sobre isso, mas através desses valores e ideais conseguimos fazer uma análise e comparar com o Islã. Achamos que o modelo ou a ideologia política, social, democrática, ela se aproxima muito e é benéfica para os muçulmanos, principalmente nós que vivemos em países não muçulmanos, países laicos, na África, na Europa. É diferente, por exemplo, do modelo para um país islâmico. Seria completamente diferente. Para nós, na nossa realidade, o modelo ideal seria social-democrático, não é? Então, este modelo social-democrata, ele, por exemplo, defende a justiça, não é? Social, a igualdade, tudo isso é linha com os princípios e valores islâmicos, está claro? E depois direitos humanos, e depois nas liberdades, atenção, nas liberdades individuais, um aspecto que muitas das vezes os muçulmanos criticam, porque nós não somos livres, mas quando você está num Estado não islâmico, a melhor coisa que você deve é que haja liberdade, porque o Estado não interfere na sua vida, na sua esfera privada. Então, quando o Estado não interfere, a laicidade, por exemplo, do Estado, que é um ponto fraco, não é? É um dos desafios deste modelo social-democrático, é que eles são secularistas, na sua maioria. São Estados laicos. Mas isso é vantajoso quando você está num país que não é islâmico. Você, além deste modelo, o melhor é o modelo islâmico. Não há outro modelo melhor do que a laicidade do Estado quando você está fora do Estado islâmico. Então, que o país seja laico é melhor do que ter um país altamente tradicionalista ou religioso, está? E que não é a sua religião. Você ali está limitado. Este é o problema das várias outras, por exemplo, as ideologias da direita. É por isso que preferimos aqui a ideologia social-democrática, apesar de ser secularista. No entanto, porque não é islâmico, ainda assim é melhor do que ter um país que defende uma outra religião que não é islâmico. Então, melhor do que isso é estar num país islâmico. Se você não está num país islâmico, então o melhor país para tu estares é onde seja um país laico. Então, a participação também do cidadão na democracia, a liberdade que nós temos de participar na democracia, ainda sendo muçulmanos. Esta é a vantagem do país social-democrata. Está claro? E é por isso que nós vemos muçulmanos participando, a liberdade do muçulmano participar na esfera política e poder opinar sobre os seus valores, sobre os seus princípios religiosos, para que sejam respeitados dentro desse Estado democrático, não é? Então, é por isso que eu achei este modelo ideal e mais próximo ao Islã, e este é um modelo, na verdade, que nós seguimos em Moçambique. Moçambique, apesar de ter começado inicialmente a Frente de Libertação, não é? Que era de Moçambique, começou como comunista, depois socialista, e depois desceu, no meu ponto de vista, para um modelo social-democrático. Já não estamos no modelo social, porque há multipartidarismo, há liberdade de participação, há aqui votos, liberdade religiosa, os direitos fundamentais estão protegidos e definidos na Constituição. Então não estamos num Estado social-democrático. E este é o melhor Estado para se estar se você está num país como minoria ou num país não islâmico. Então este é mais ou menos o resumo que eu fiz aqui
E, aliás, um outro aspecto que eu estava a querer destacar aqui é que nos países seculares, que temos vários, né, no modelo europeu, na Europa há vários países, né, seculares, e quando são pluralistas, como é o nosso caso, onde a Constituição da República defende o pluralismo jurídico, onde respeita as tradições, os valores das religiões, então aquele perigo ou aquela fraqueza do secularismo também acaba sendo mitigada. Nós mitigamos através do pluralismo. Mas, no pluralismo jurídico, o que é esse pluralismo? Há um tema específico que eu vou falar disso, porque os muçulmanos devem aproveitar esta abertura da Constituição, essa nossa Constituição que é pluralista, e como estar num Estado, numa Constituição dessas, vamos falar sobre isso, mas esse aspecto ali, ele permite que os muçulmanos, os seus valores, suas tradições, sejam consideradas. E nós temos que apenas assegurar que existem várias interpretações do pluralismo jurídico, e há um pluralismo fraco, um pluralismo forte, e nós devemos ver como nós devemos estar. Mas em Moçambique, temos uma Constituição pluralista ainda mais. Além de ser social-democrática, temos uma Constituição pluralista. E, alhamdulillah, para os muçulmanos, esta é a forma ideal, ou é a ideologia, não é? A mais vamos dizer, aproximada, alinhada, não é? Para os muçulmanos que vivem fora de um país islâmico. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع السلامة.